com muitas provas infalíveis. Então, quando Lucas escreve o seu capítulo 1 do livro de Atos, porque é Lucas que vai escrever o livro de Atos, quando Lucas escreve o capítulo 1, Lucas está registrando o período que é pós, quando Jesus ressuscita. E esse período de ressurreição é o período de 40 dias que Jesus dá uma ordem acompanhado de uma promessa. Quando Jesus ele se despede dos seus discípulos e despede de toda essa multidão de aproximadamente 500 pessoas, João relata no livro de Apocalipse que a entrada de Jesus é uma entrada maravilhosa. Por quê? Porque o texto vai mencionar, dizendo que quando Jesus entra aos céus, João está chorando. E esse choro de João é muito interessante no texto, porque João sabe que não há ninguém que possa abrir os 7 selos. Alguém chacoalha João, ou diz para João que acabou de entrar aquele que é leão da tribo de Judá, raiz de Jessé, e tem toda a autoridade para abrir os 7 selos. Aleluia. Essa é a entrada de Jesus nos céus. Só que quando Jesus entra aos céus, quando Jesus retorna aos céus, começa na terra uma espécie de guerra. E essa guerra é de classes religiosas, fariseus, saduceus. Eles começam a disputar para saber qual religião deveria ser o guia das espiritualidades das nações. Então a ideia de Mateus escrever o Evangelho está simplesmente aqui. Mateus quer provar que Jesus é o Messias prometido, mas além disso, Mateus quer provar que a igreja tem que estar na liderança das espiritualidades das nações. Pastor, prova para mim, por de Bíblia. Quem é que lembra do livro de Mateus, capítulo 16? A primeira vez que há a expressão da palavra igreja no Novo Testamento é no livro de Mateus. Quando Pedro acaba de descobrir quem é Cristo, dizendo: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, o texto diz que o próprio Cristo agora vai revelar para Pedro quem ele é, e Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, tu és Simão Bar-Jonas. A palavra Bar no hebraico significa filho, ou seja, Jesus está dizendo assim: tu és filho de Jonas, conheço tua casa, conheço teu pai, conheço tua descendência, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não se prevalecerá contra ela. Então, quando Jesus usa essa expressão igreja, está no livro de Mateus. Então, Mateus ele vem para quebrar esta guerra dos fariseus e saduceus, para provar que a igreja que foi pautada, que é firmada sobre Cristo, é uma igreja que nos levará até o céu. E olha para mim, porque Pedro não é a pedra, Pedro é fragmento de pedra. A pedra é Cristo, porque a igreja está pautada em Cristo. E a prova disso é o livro de Atos, capítulo número 9. O texto diz que quando Paulo perseguia a igreja, quem vai se encontrar com Paulo não é Pedro, quem vai se encontrar com Paulo não é homem, quem vai se encontrar com Paulo é o próprio Cristo, e o próprio Cristo que é dono da igreja, que manda na igreja, que ordena sobre a igreja, é o próprio Cristo que paralisa Paulo. Ou seja, contra a igreja não tem encantamento, contra a igreja não tem problemas, contra a igreja não tem demônio.